Par Mais. Oferecimento Prefeitura Municipal de Parnamirim, crescendo com a gente. E IESP, Ensino Superior de Qualidade, é aqui. Bom dia, telespectador. É uma enorme satisfação reencontrá-los aqui no sábado pela manhã, na TV Metropolitano, por meio do programa Educar Mais. E o programa de hoje buscou realçar um tema que, inclusive, já vem sendo discutido em algumas edições anteriores do programa, mas que mereceu uma nova roupagem. O tema é Sociologia e Educação, Ciências Sociais e a contribuição desses saberes no cotidiano escolar. Um elemento primordial que nos motivou a revisitar esse eixo temático foi o evento que aconteceu ainda nesse mês de novembro, agora do ano 2013, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenado pelo professor Dr. Lincoln Moraes, notadamente pelo grupo de pesquisa que ele é coordenador, o GIAP, Grupo Interdisciplinar de Estudos e Avaliação de Políticas Públicas. O GIAP organizou o seminário sobre experiências em avaliação e análise de políticas públicas, está aqui o folder na minha mão, e o programa de hoje busca exatamente fazer um balanço, fazer uma descrição detalhada do que foi esse evento tão importante para a comunidade escolar, para o ensino superior, para os registros, a produção do conhecimento no campo das ciências sociais. E no segundo bloco, no primeiro bloco, entrevista o próprio professor Lincoln, e no segundo bloco traz aí o professor Flávio Ferreira, que vai fazer a transposição didática daqueles saberes catedráticos, tão bem discutido pelo professor Lincoln, em nível de educação básica. Então, o programa Educar de hoje promete, não saia daí, fique conosco, e o eixo de discussão é esse: ciências sociais no chão da escola, no chão da economia e no chão das políticas públicas. Educar Mais está de volta e dessa vez recebendo o entrevistado de hoje, o professor Dr. Lincoln Moraes, que irá conversar conosco sobre, primeiramente, a formação de um grupo de estudos que discute políticas, Estado e economia, e no segundo momento um evento, um seminário que aconteceu há 15 dias atrás na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o seminário sobre experiências em avaliação e análise de políticas públicas, que também foi coordenado pelo grupo GIAP, que tem aí na figura do professor Lincoln, uma pessoa bastante importante, a liderança desse grupo. Professor Lincoln, como é que surgiu o GIAP lá no chão das práticas de pesquisa dos departamentos de Sociologia e Economia, é isso? Explica para o nosso telespectador. Economia e Ciências Sociais da Universidade Federal. O GIAP surgiu de uma conversa entre duas pessoas que tinham feito o doutorado em políticas públicas na Unicamp, no caso eu e um colega meu, amigo João Matos, da economia. Então, como nós tínhamos feito o doutorado junto em políticas públicas, a gente achou que deveria começar a criar um grupo de discussão para aprofundar mais o assunto e chegamos aí na avaliação, porque além de outros professores, tínhamos alunos da pós-graduação, nós fomos juntando, então já temos 4 anos mais ou menos da formação do grupo. Em termos de pesquisadores, de perfil de pesquisadores e até mesmo quantitativamente, quantos são esses estudiosos que compõem o GIAP? O GIAP, né, tem desde aqueles mais regulares, eu diria que regularmente nós temos em torno de umas 15 a 20 pessoas. Sim. São diferentes departamentos. Tem o Departamento de Ciências Sociais, na qual eu pertenço, o Departamento de Economia, o Departamento de Educação, o Departamento de Enfermagem. Às vezes tem pessoas da administração e tem pessoal da UERN também. Tem gente da estadual, professores da UERN, que também participam. Ou seja, então é bastante variada a composição. No caso, eu e o professor João Matos somos da coordenação geral do grupo. Sim. E falando agora sobre o seminário que aconteceu de 6 a 8 de novembro, agora do ano 2013, eu estou aqui com um folder, né, que contém a programação do evento.
Professor Lincoln, você participou como painelista, não é isso, da mesa Avaliação Política e Meta-Avaliação de Políticas Públicas. Qual a mensagem, né, de uma forma assim, bem objetiva, que essa mesa procurou veicular para os ouvintes do evento? Eu participei de 2 mesas, né? No caso, essa primeira foi a necessidade da gente avaliar o conteúdo das políticas. Por que é importante a gente analisar o conteúdo das políticas? Porque muitas vezes o que está escrito nos documentos governamentais não é aquilo que corresponde aos objetivos da política. Então os documentos dizem uma coisa, na realidade os objetivos são outra. Então existe um tipo de avaliação que se chama avaliação política, que ela busca exatamente apreender esse conteúdo, esses objetivos implícitos, explícitos, as coisas ocultas, etc, etc. Então essa mesa, ela teve como um principal, vamos dizer assim, apreender o conteúdo das políticas que estão por detrás, que estão subjacentes aos documentos oficiais, que muitas vezes não dizem exatamente aquilo que procura. Tanto que quase todos os projetos governamentais no Brasil falam da geração de emprego e renda. E a gente sabe que na sua ampla maioria não visa emprego e renda, visa muito mais outras coisas. Né? Sim. E essa concepção de meta-avaliação, que também foi discutido, juntamente com o objeto avaliação política, o que é que vocês tentaram socializar? A meta-avaliação, na realidade, foi exposto por um ex-aluno meu do mestrado, foi orientando meu, que eu orientei a tese de mestrado dele. A meta-avaliação é uma avaliação da avaliação. Então, o que houve foi ele expôs, no caso, a avaliação da avaliação governamental do ensino superior. Ou seja, é um estudo sobre a avaliação do governo. O que é que diz a avaliação do governo sobre o ensino superior? Então, se chama avaliação da avaliação ou meta-avaliação. É um outro tipo de avaliação, ambos pouco conhecidos. Sim. Com relação ao terceiro painel, né, que também ainda teve a avaliação qualitativa da professora Diná, que foi importante, mostrando exatamente a importância de você avaliar também a qualidade da avaliação e não se perder naquele emaranhado de números que, ao contrário do que se diz, não falam por si sós. Sim. E o terceiro painel, metodologias para avaliação. O que seria essa metodologia de avaliação de impacto e metodologia de avaliação em termos de processo? Esse painel, esses 3 tipos básicos de avaliação. Uma avaliação política, uma avaliação de impacto e uma avaliação de processo. A avaliação política foi essa primeira, né, que eu falei. Uma avaliação de impacto é aquela avaliação que procura saber se aquela política, se a implementação daquela política, programa ou projeto, se teve os resultados esperados ou não, ou resultados não esperados, se resultados considerados positivo ou negativo. Enfim, faz um estudo disso. E a avaliação de processo é uma avaliação que procura ver se o que está ocorrendo corresponde ao desenho da pesquisa, quais são os elementos que estão facilitando, quais os elementos que estão dificultando a implementação daquelas políticas. Então essa mesa, ela visou fundamentalmente esses 2 tipos de avaliação. Tanto no caso da meta-avaliação, como os componentes dessa segunda mesa foram orientados mesmo no mestrado e no doutorado, e faz parte de todos que expuseram dessas 2 mesas e nas outras, fazem parte da discussão do GIAP. Né? Esse evento contou com fomento, com auxílio, né, financeiro de algumas organizações que, em parceria, você já falou aí, a Universidade do Estado, a própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com certeza, deve ter feito parte também da proponência. Quem mais? A Universidade Federal, ela financiou grande parte do evento através da Pró-Reitoria de Extensão. Fora isso, nós tivemos apoio financeiro das Ciências Sociais, do Programa de Ciências Sociais, pós-graduação, o departamento também apoiou, os departamentos de Economia e pós-graduação em Economia, o IFERN também apoiou, né, financiou alguma coisa, que foi
muito bom no sentido de procurar integrar as instituições, o Adorno, o sindicato também apoiou. Enfim, várias instituições apoiaram o evento, embora o principal, vamos dizer assim, tenha sido a Pró-Reitoria de Extensão. Sim. Professor Lincoln, com relação a essa dimensão que o evento também desenvolveu, que foi a apresentação de trabalhos, qual o balanço que você faz da apresentação dos trabalhos que aconteceram lá no evento organizado pelo Grupo GIAP agora em novembro de 2013? Olha, o balanço que a gente faz... O balanço geral, o quantitativo... É extremamente positivo, inclusive além das nossas expectativas. Essa foi a primeira versão do evento, a ideia é que ele... Provavelmente a gente deve fazer um segundo. É o seguinte, porque além do grupo de pesquisa mostrar a sua cara, como se diz, nós tínhamos um outro objetivo, que era iniciar uma relação institucional com outros grupos de pesquisa no país. Então, nós estabelecemos o início dessa relação com outros grupos, o Grupo de Avaliação de Políticas Públicas do Maranhão, Grupo de Avaliação de Pesquisa Pública do Pernambuco e o Grupo de Avaliação de Políticas Públicas do Ceará e outras pessoas, né? Então, o balanço que nós fazemos, do ponto de vista do conteúdo da exposição pública do GIAP, foi excelente. Do ponto de vista da relação, do início dessa relação com o próprio a IFERN, que eu estava falando também, e outras entidades, e outros departamentos, nós começamos a ter uma relação institucional. Começamos, não é? Tudo indica que isso era mais sólido, vamos dizer assim, progressivo, né? E nós seríamos suspeitos de dizer assim da nossa grande alegria, mas um bom indicador, falando em termos metodológicos, é o fato de alguns palestrantes já terem mandado e-mail agradecendo e elogiando o evento, que é uma boa prova. Sim. E é bom lembrar também que nós tivemos relação com a Rede Nacional de Avaliação de Políticas Públicas, que esteve presente. Sim. Além dos professores, professor Lincoln, nós também temos um outro indicador, que é a opinião dos alunos. E o programa do Carmais inicia o bloco que vem exatamente socializando o ponto de vista de uma das nossas mestrandas, do mestrado em Educação Acadêmico em Educação Profissional do Instituto Federal, que esteve no evento juntamente com os demais 14 estudantes que estão cursando a disciplina de Políticas Públicas, Estado e Políticas Públicas, que é mediada pela professora Andresa Tavares, que vos fala juntamente com o professor Márcio Adriano, que estiveram lá exatamente assistindo os desdobramentos desse maravilhoso evento, desse tão importante evento, para a interlocução entre ciências da educação e ciências sociais e economia. E no retorno do nosso terceiro bloco, nós iremos colocar exatamente o ponto de vista dessa aluna, que vai falar sobre as contribuições do evento, especificamente para a área das ciências da educação. Então, o programa do Carmais vai para um breve intervalo comercial e volta já. E o programa do Carmais está de volta. No desenvolvimento do terceiro bloco, a gente entrevista agora o professor de Ciências Sociais, o professor Flávio Ferreira. Bom dia, professor. É um prazer recebê-lo aqui na edição do programa do Carmais. E é com enorme satisfação que a gente o recebe na tentativa de dialogar com a comunidade escolar sobre aquilo que o professor Lincoln, que você me falou ali nos bastidores, foi seu professor também na universidade, lançou enquanto provocação para a nossa comunidade de pesquisa, a nossa comunidade de produção de conhecimento lá no chão da escola, formação de professores, educadores e sociólogos, por meio do evento lá coordenado pelo GIAP, né, grupo que ele é o grande líder. Professor Flávio, que história é essa de sociologia em nível de educação básica? Qual a contribuição que a sociologia verdadeiramente pode estar dando à formação, à organização do pensamento da cabeça dos nossos jovens que estão lá, de seus 15 aos 18 anos, 17 anos, no ensino médio? Por que é necessário sociologia para esse público? Bom dia, Andresa. Bom dia a todos que nos assistem. A contribuição é enorme, né? A sociologia no ensino básico, no ensino médio, né? Ela tem uma história muito antiga no Brasil.
né, por mais que essa história seja desconhecida, né, ela vem de longa data. Né? Ela remonta à primeira reforma de Benjamin Constant, em 1891, quando introduziu sociologia e educação moral nos currículos. Né? E depois a sociologia vai se institucionalizar nas academias, nas universidades, na década de 30, né? Na Escola Superior de Sociologia e Política de São Paulo, né? Com uma herança muito forte da sociologia francesa, né? Da sociologia durkheimiana, né? Da Escola Francesa de Sociologia, de Auguste Comte e do positivismo. Então, esse grande momento da sociologia na década de 30, ele vai sofrer um corte durante a ditadura militar, né, a partir de 1964, onde a sociologia ela é abolida, né, e do ensino regular, né, do ensino de modo geral, dos currículos, e ela só vai retornar no papel na LDB, na Lei Darcy Ribeiro, de 1996, certo? Então, é uma história muito antiga que, inclusive, você perguntou sobre a importância da sociologia para os alunos do ensino básico, né? Houve um tempo que alguns sociólogos, né, notadamente brasileiros, diziam que não tem importância nenhuma, né? Entre eles, a gente pode citar o ex-presidente FHC, que barrou a sociologia no ensino médio em 2001, quando se estava tramitando através da LDB, né, através de uma luta muito grande dos professores de sociologia para fazer com que ela retornasse ao ensino básico, né, à educação básica, e ele, em 2001, ele vetou essa lei. A sociologia retorna definitivamente no dia 21 de junho de 2008. Né? Foi um marco assinado pelo presidente Lula, né, que devolve a sociologia ao ensino básico no Brasil inteiro. Né? Professor Flávio, de maneira geral, quais os desdobramentos em nível de conteúdo, em nível de componente curricular, que a disciplina Sociologia tem responsabilidade de trabalhar, de se debruçar na escola com o estudante de ensino médio? Exatamente, é aí onde entra a grande questão. Tem um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, que ele diz o seguinte: a sociologia não valeria um minuto de esforço se ela fosse um saber de especialista reservado apenas a especialistas. Né? Com isso ele está querendo dizer que a sociologia tem uma contribuição imensa, principalmente para pensar a juventude, né? Para fazer com que os próprios PCN de sociologia, já está lá no documento legal, que a juventude ela possa ter uma consciência crítica, cidadã e participativa, né? Reflexiva, né, com base nos seus principais teóricos, né, porque a gente fala de sociologia no ensino médio, a gente não está falando da sociologia acadêmica, a gente está falando de ciências sociais. Então, por exemplo, hoje, a sociologia no ensino básico ela é estruturada em cima da antropologia, da ciência política e da sociologia, né, acadêmica. Ela não é a sociologia acadêmica, de fato, pura, a sociologia no ensino básico. Ela é ciências sociais. Ela continuou com o nome sociologia apenas por uma convenção de estar na história há muito tempo alicerçada com esse nome, né? Mas no ensino básico, vocês, alunos que nos assistem, vocês veem ciências sociais, porque são os conteúdos distribuídos entre a antropologia, que estuda mais a cultura, a ciência política, o poder, as instituições, de forma mais voltada para as relações de poder, e a sociologia, as relações entre os indivíduos. Professor Flávio, e agora uma pergunta assim que tem mais interesse, surte mais efeito em nível da expectativa dos professores e dos profissionais que estão lá envolvidos com os cotidianos escolares. A sociologia, ela se apresenta nos cursos de formação de professores e aí, notadamente, a sociologia da educação como um componente curricular extremamente importante. Inclusive, meu doutoramento foi nessa área, né? E eu fiquei assim, melhorei muito enquanto profissional da educação quando eu fui apresentada a sociologia e a sociologia da educação especificamente. E nessas leituras sobre sociologia, é inevitável que a gente tenha que lançar um olhar mais sistemático, um olhar mais intencional sobre aquelas 3 teorias clássicas que eu gostaria que você agora conversasse um pouco com o nosso pesquisador, principalmente o professor, sobre elas, que é o cartesianismo, positivismo, a concepção dialética
e a concepção compreensiva, né, weberiana. Como é que você poderia sinalizar quais as palavras-chave, em linhas gerais, qual a síntese que a gente pode fazer para a gente poder sentir melhor quando é que uma corrente dessa passa o bastão para outra em nível de organização do pensamento na sociologia? Desafio da posta. Andresa, é um desafio muito grande, mas a gente vai tentar comentar um pouco a respeito. Como eu falei no início, o que predomina no Brasil, predominou durante muito tempo, foi a escola francesa, né, de sociologia, com influência muito grande do positivismo, né, e no bojo do positivismo o cartesianismo, né, obviamente. Então, o positivismo sociológico, né, que foi herdado de Comte para Durkheim, né, depois Marcel Mauss, ele, vamos dizer assim, durante muito tempo influenciou o modo de fazer pesquisa e de pensar sociologicamente no Brasil, né? Pensar as instituições, pensar a família, né? Pensar a cultura, né? Então, podemos dizer que, centrado principalmente nessa corrente, nós vamos ter o conceito de fato social de Durkheim, né, que explica vários fenômenos sociais, como a violência. Né? A violência é um fato social para Durkheim, né? As leis. Né? O fato social é tudo aquilo que exerce uma influência sobre os indivíduos. É aquilo que está na sociedade, que está acima dos indivíduos, né? Como o Durkheim mesmo coloca na sua obra As Regras do Método Sociológico. Né? Então, essa herança ela permaneceu durante muito tempo. Entretanto, né, durante os anos de repressão no Brasil, a corrente marxista ela teve um grande destaque, uma grande evidência, né, na fundação de partidos de esquerda, né, e no período da redemocratização. Né. Na academia se dialogava muito, né, e se dialoga até hoje, mas nesse momento foi muito importante. Né, o materialismo histórico-dialético de Karl Marx, ele teve uma presença muito forte. Né? E tem até hoje, obviamente, cada corrente dessa tem os seus representantes pensando na academia. Né? E por último, e não menos importante, o grande teórico Max Weber, né? Que pensa numa linha da sociologia compreensiva, né? Do interesse, a sociologia que observa as ações dos indivíduos que não são ingênuas, que são ações dotadas de interesse. O foco em Weber recai sobre o indivíduo, né? O ator social, né? Um conceito mais weberiano, e o conceito de Weber é o conceito de ação social. Para ele é fundamental compreender as ações dos indivíduos a partir dessa noção de ação social. Então, para que o programa do Carmais comprove, professor, quanto que os professores estão desejosos cada vez mais de aprofundar o conhecimento nesse campo, eu gostaria que o nosso diretor soltasse as imagens da entrevistanda, né, a Ticiane, que esteve lá no evento organizado pelo GIAP, quando na ocasião se discutia sociologia, política e economia, conforme a importante participação do professor Lincoln e do professor Ferreira aqui estão realçando para a gente. Então, diretor, solta, por favor, as imagens da entrevista lá no evento do GIAP da UFRN, início de novembro. A minha pesquisa hoje ela está na temática da expansão e privatização da educação profissional, bem como a análise do Pronatec, né, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E aí a minha pesquisa ela vai na perspectiva de sinalizar para essa expansão dessa privatização da educação profissional. Então as políticas, né, a avaliação dessas políticas está intrinsecamente ligado a esse programa, né? Eu preciso saber o que está por trás nas entrelinhas dessa política e perceber qual a intenção, né, política mesmo desse programa. Então, o evento também vem nessa perspectiva de agregar, colaborar com essa reflexão dessas análises das políticas, principalmente voltado para a educação profissional na minha pesquisa e ao Pronatec. Conforme podemos ver, a nossa aluna Ticiane, aluna lá do mestrado acadêmico em Educação Profissional do Instituto Federal, que esteve no evento do GIAP, lá discutindo políticas e avaliação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, demonstra lá o objeto de investigação, que é o Pronatec, enquanto intencionalidade de pesquisa, a avaliação desse programa que está aí posto, né, como sendo um dos carros-chefes
da atual política do governo Dilma para a juventude, como você aqui realçou tão bem, professor Flávio. O programa Educar Mais está quase tendo que se despedir de seus telespectadores, mas eu gostaria de pedir ao professor Flávio que dedicasse essas informações, esses conhecimentos que em pouco tempo tivemos aqui para socializar. Você dedica esse programa especialmente a quem, professor Flávio? Realmente o tempo é pouco, mas eu queria dizer que a gente está à disposição. Eu dedico esse programa ao campus do IFRN, o campus Canguaretama, né, a todas as pessoas da região que estão nos assistindo nesse momento, né, e particularmente às comunidades étnicas do Rio Grande do Norte, indígenas e quilombola, né, e a comunidade do Catu, que é uma comunidade indígena, né, que está muito próxima, é nossa vizinha, né, lá em Canguaretama. Canguaretama. O professor Flávio vai estar aqui conosco, dando continuidade a essa discussão sociológica. Nós iremos aqui convidar a tribo do Catu, vai ficar aí como já sinalizado um mote para os programas que vêm. Entrevistaremos o pajé e membros dessa comunidade, né, que resgata a nossa identidade cultural indígena do estado do Rio Grande do Norte. O professor Flávio, como estudioso dessa comunidade, vai estar aqui novamente conosco. E para encerrar o programa de hoje, eu dedico ainda essa explanação, todo esse planejamento aos estudantes da licenciatura em Física, aos mestrandos em Física, que também ao longo dessa semana estão lá com muita dedicação e obstinação, organizando a 10ª Mostra de Física, que também vai ser tema de um futuro programa que teremos um prazer enorme de estar gravando aqui no Educar Mais. Afinal de contas, o nosso compromisso é esse: conversar com o nosso telespectador sobre as propostas de educação que estão dando certo, as novas descobertas, as autorias e os novos arranjos culturais e produtivos que estão aí aflorando com potencial extraordinário para que a gente possa dar uma alavancada na nossa educação básica, na nossa educação superior, e que o Rio Grande do Norte desponte aí com todo esse potencial que ele verdadeiramente possui quando o assunto é escola. Então, o Educar Mais fica por aqui. Um grande abraço, um bom final de semana e até o próximo sábado. Educar Mais. Oferecimento Prefeitura Municipal de Parnamirim, crescendo com a gente. E IESP, Ensino Superior de Qualidade, é aqui.